Cara, se tem uma coisa que eu gosto de falar é de cachorro e de pitbull. Eu amo pitbull. Eu sempre fui uma pessoa que cresci com pitbull. Eu amo a raça, eu amo o temperamento deles, a sensibilidade que o pitbull tem. E eu sofro quando eu vejo pessoas com preconceito com a raça, que não entendem a raça, que não conhecem a raça e que acabam tendo medo sem ao menos querer conhecer. Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história dessa raça, como que ela foi construída, como que ela teve essa má fama dentro da mídia, como que é realmente o temperamento de um pitbull. E no final eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com 2 pitbulls na minha vida, que fizeram com que eu amasse eles demais, com que eu admirasse demais essa raça. No final do vídeo eu vou contar. Então eu vou contar aqui pra vocês brevemente como que foi que surgiu o pitbull, como criaram o pitbull, que até tem um mito que falam que o pitbull foi criado em laboratório, não tem nada a ver com isso, tá? Quando eu explicar, aqui vocês vão entender. O pitbull, gente, ele surgiu lá atrás, com origem do antigo bulldog, que era um cachorro que era usado para combate de touro. Então eles pegavam numa arena lá, botavam um touro dentro da arena, soltavam os cachorros e os cachorros lutavam contra aquele touro. Naquela época, o entretenimento da galera era esse tipo de coisa, né? Vamos imaginar que era tipo o UFC da época, só que eram feitos com os animais. E depois de um tempo isso foi proibido, e com essa proibição ainda tinham muitos amantes desse esporte que acabaram fazendo arenas menores, e com isso eles precisavam de animais menores para fazer essas brigas. E aí eles tiveram a brilhante ideia, entre aspas, né, a péssima ideia de criar cães para lutarem contra cães. E aí eles foram fazendo cães que não poderiam ser muito grandes, muito fortes, muito pesados, porque eles queriam cães ágeis, fortes de força mesmo, não de estrutura física muito forte, de muito musculosa, e leve, né? Eles queriam um cachorro mais leve, porque isso ajudaria nessa agilidade. Eles foram fazendo as cruzas e chegaram no pitbull. E é importante ressaltar para vocês que o pitbull que a gente vê hoje também não é o mesmo pitbull que existiu lá nessa época. Até na verdade, se a gente olhar esses pitbulls lá daquela época, a gente até diria que eram vira-latas, porque é bem diferente daquilo que a gente vê hoje. E aí passou-se alguns anos, eles conseguiram chegar nessa raça perfeita para combate entre cães, e por isso eles nomearam a raça como pitbull, cachorro de combate, né, de pit, de luta. E aí depois ele foi pra América, e lá ele foi americanizado e teve o nome de American Pitbull Terrier. Até aí tudo bem, beleza? Até agora o que eu entendi é que eles eram usados para brigas, então eles eram treinados e foram criados para serem agressivos. Só que não. Naquela época, quando o cachorro ele participava de um combate como esse, a intenção dessa galera é que esse cachorro fosse agressivo com outros cães ou outros animais. Por quê? O cachorro lá todo cheio de ferida, todo cheio de machucado, inflamado, precisando de tratamento. As pessoas precisavam manusear aquele cachorro. Como que tu vai manusear um cachorro que é extremamente agressivo? Então, não era interessante para eles um cachorro agressivo com pessoas. Se tinha um cachorro agressivo com pessoas, o que eles faziam? Eles iam lá e sacrificavam aquele cachorro, porque eles não queriam aquele tipo de genética. Então, com isso, gente, o pitbull até hoje, ele não é um cachorro que tu vai ver normalmente assim, sendo agressivo com pessoas. Por que ele ganhou essa fama desse jeito e por que a galera tem tanto medo do pitbull como tem hoje em dia? Lá atrás, há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, galera que tá aqui, que tem aí, que nasceu aí antes dos 90, 95, vai lembrar mais ou menos. Vocês lembram que lá atrás surgiu uma marca chamada Bad Boy e a Red Nose, que essa da Red Nose era a imagem de um pitbull rosnando com uma coleira cheia de espinhos, assim, realmente algo bem bad boy e bem de impor medo. E essa marca, ela foi muito famosa, todo mundo tinha coisa desse negócio e tal. E com isso também, pessoas de má índole, pessoas mal intencionadas, começaram a pegar esses cães, os pitbulls, e colocaram ali, treinaram esses cachorros para impor medo nas outras pessoas. E, gente, qualquer cachorro que tu treinar para ser agressivo, ele vai ser agressivo,
tá? E aí com isso ficou muito famoso, então tu vê bandidos no morro, descendo lá o morro com seus pitbulls e tal, porque virou uma coisa de moda e todo cara que queria ser meio bad boy ia lá, comprava pitbull e tal, mas às vezes o pitbull nem fazia nada, mas ele acabava impondo medo pela fama que ele teve. E aí com isso também veio a história da mídia. A mídia que manipula, que vai lá, que pega uma notícia e a notícia desse tamanho vai lá e transforma num negócio desse tamanho, que acabou também aumentando essa má imagem do pitbull. Então assim, Bia, mas eu soube de um caso, vi uma notícia de um pitbull que atacou uma criança. Gente, não é só pitbull que ataca criança. Tem pincher que ataca criança, tem Yorkshire, tem Chow Chow, tem... todas as raças podem atacar uma criança. E outra, mesmo que esse cachorro ataque, tu concorda comigo que a culpa também nem é do cachorro, mas sim da pessoa, do manejo que esse cachorro estava tendo dentro daquela casa? Como que foi a educação desse cachorro? Se vocês me contarem várias histórias péssimas de notícias péssimas e trágicas de pitbulls, eu também tenho histórias lindas, maravilhosas de pitbulls também para contar para vocês. Onde eu morava, em Penha, Santa Catarina, eu lembro que eu estava na época na 4ª ou na 5ª série e uma menina no bairro que eu estudava, ela foi salva, uma bebezinha, tá? Ela foi salva por um pitbull porque ela enfiou o dedo na tomada e ela estava levando choque e o pitbull mordeu o braço dela e absorveu todo o choque. E aí depois foram analisar, entender o que realmente aconteceu, porque, meu Deus, mas esse cachorro, ele era um doce, ele não querer morder ela, por que ele foi morder o braço dela? E aí depois chegaram à conclusão de que realmente ele queria tirar ela dali, puxar ela dali. Então é muito nítido, né, a gente vê isso. E isso é tão forte no pitbull que eu moro numa casa que tem piscina. Glória a Deus, era o meu sonho ter isso, oferecer isso para os meus cães, porque a Kiara, ela ama água, ela ama nadar. Essa cachorra, ela por pouco não nasceu um golfinho na vida dela. E toda vez que ela entra na água, gente, que ela fica nadando, o Flock, ele fica em volta da piscina o tempo inteiro querendo puxar ela, tirar ela da piscina. E dá pra ver que é algo que ele não consegue controlar, tá dentro da cabeça dele, é uma necessidade, ele passa nervoso quando ela tá na piscina. Porque isso é meio que genético do pitbull. E por isso que agora, voltando um pouco na história, lá na Idade Média, os pitbulls, que não eram os pitbulls de verdade, tá? Mas esses bulls, eles eram muito utilizados como cães babás. Eles cuidavam das crianças, porque eles têm um certo instinto. A maioria tem, tá? A maioria dos bulls. Eles têm um certo instinto de que se eles veem alguém se batendo, tipo tendo um ataque de epilepsia, alguma coisa do tipo, eles têm a tendência de se posicionar embaixo do pescoço dessa pessoa e erguer ela. Ou cuidar, ou enfiar o focinho e erguer essa pessoa, lamber o rosto dela. É o instinto que eles têm. Então, na época, quando o bebê ficava num bercinho, no chiqueirinho ou no chão, com alguma coisa em volta, né, para cuidar, eles deixavam esse cachorro lá dentro também, porque se o bebê vomitasse, e era muito comum do bebê engolir o próprio vômito e morrer, esse pitbull iria ajudar, esse cachorro iria ajudar. Então foi assim, ó, muito usado. Ele tem fotos, saía em jornais, as fotos das crianças com os pitbulls, os bulls, enfim, é sensacional essa história. Então o que eu quero falar aqui pra vocês, gente? A preocupação que a gente tem que ter com pitbull e pessoas, ela é mínima. Então assim, eu confiaria muito mais de que eu não seria mordida por um pitbull do que por um pincher ou por um Yorkshire. Por quê? Porque não é da natureza deles, não é do instinto deles, não é da genética deles. Mas tem um porém, tem uma parte ruim que a gente precisa falar aqui também. O pitbull, ele é um cão que a gente tem que tomar muito cuidado com outros animais. A socialização de um pitbull com outros animais, ela deve ser feita com muita cautela. Porque vocês lembram lá atrás como que foi a seleção genética desses cães? Muito sociável com pessoas, e zero sociável com outros bichos. Então é muito forte dentro de um pitbull de querer, às vezes,
às vezes não, quase sempre, avançar em outro cachorro, ou outro bicho, ou caçar gato, caçar passarinho, matar outros animais. Eles realmente têm esse instinto. Mas nada que uma boa modelação, uma boa educação não consiga mudar esse tipo de comportamento. E agora eu quero contar para vocês aqui uma história minha, uma experiência, duas experiências, na verdade, minha, que eu tive com o Pitbull e o porquê que eu amo tanto essa raça. Então essa experiência que eu tive com esses dois Pitbulls na minha vida foi realmente muito especial. Uma delas foi a Lizzie, ela era uma Red Nose. Ela, toda vez que a minha mãe ia bater... Não pode mais não, mas eu apanhei pra caramba quando eu era criança. Toda vez que a minha mãe ia me bater, ela pulava no braço da minha mãe aqui, ó, mordia aqui assim, e não deixava a gente apanhar. Então assim, só por isso eu já amava ela demais. Mas além disso, também tiveram outros episódios em que a minha mãe, ela tava com um cisto no ovário. Foi uma época bem difícil, assim, pra ela. Ela tava com cisto no ovário, e a gente não tinha dinheiro para procurar médico, tratamento e tal. Ela sofreu por um bom tempo sem um tratamento adequado. E todos os dias que a minha mãe tinha crises de dores, né, de cólica e tudo mais, a gente saía de manhã pra escola, eu e a minha irmãzinha, a gente saía pra escola. A Lizzie abria a porta, que não era tipo assim, ela era de girar, ela conseguia abrir a porta, só que só nesses dias específicos. Entrava, subia na cama com a minha mãe, se enrolava na barriga dela, exatamente onde estava ali, né, com aquela dor latente, e ficava ali, tipo, cuidando da minha mãe, sabe? Então, assim, isso também é surreal pra mim. E a outra experiência com o outro cão que a gente teve foi o Zeus. Ele era um pitbull todo cor chocolate com branco, coisa mais linda desse mundo. A gente pegou ele, a mãe foi fazer uma obra no nosso quintal e ia pegar praticamente todo o terreno da frente da casa. E o Zeus não teria espaço. E na época, né, enfim, eu não tinha instrução, minha mãe também não tinha instrução, e a gente doou o Zeus para ele cuidar de um material de construções no outro lado, assim, de outra cidade vizinha, que daria uma distância mais ou menos aí de uns 100 quilômetros, né, se a gente fosse andando. Beleza, a gente doou o Zeus, ele e a irmã, a gente chorou, mas não tinha como, e tinha que pensar no que era melhor para ele precisava ter um espaço para ele correr, para ele fazer alguma coisa, porque ali não ia dar certo. Beleza, enfim, contra a nossa vontade, Zeus foi para esse material de construções. Aí passaram-se, gente, assim, para vocês terem ideia, quando a gente doou o Zeus, a gente ia começar a construção ali na frente. Depois que essa construção já estava totalmente pronta, eu estava num belo dia, varrendo na frente da casa, assim, e varrendo, daqui a pouco eu olho assim para fora do portão um cachorro. Isso deve ter dado, em tempos, provavelmente uns 3 meses ou mais, tá, gente? Eu tô chutando baixo ainda. Olha o portão, um cachorro. Gente, cachorro é aquele. Ai, cachorrinho, aquela coisa, né? Louca pro cachorro. Quando eu chego lá na frente, gente, vocês não vão acreditar. Era o Zeus. 3 meses depois, ele tava seco, morrendo de fome, todo descuidado. Ele fugiu de lá e veio, sabe-se lá Deus quantos dias foram para ele conseguir chegar até ali em casa, e ele voltou para casa sozinho, gente. Então assim, e ele percorreu aí em média uns 100 quilômetros. Então assim, pode falar tudo que vocês quiserem falar, pode mostrar a notícia que for, de cachorro, de pitbull, que atacou, que não sei o que, vocês não vão me convencer, porque realmente essa raça é sensacional. E eu cresci com pitbulls, minhas irmãs são mais novas, também cresceram com pitbulls, e a gente nunca teve problema nenhum. Então realmente não dá pra gente pegar a experiência de 1 em 1 milhão e acabar julgando aí a raça e tendo esse preconceito aí com a raça, tá bom? E aí, foi legal? Gostou de conhecer um pouquinho mais do pitbull? Gostou de vídeos assim, de histórias de raças assim? Se gostou, se identificou comigo, com o meu canal, se inscreve aqui embaixo, curte, comenta, compartilha aí com seus amigos. E salva também esse vídeo para que tu mostre para alguém lá na frente, talvez. Eu acho que um dia tu vai precisar, tu vai querer contar também um pouco dessa história da raça para alguém, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.